existem doenças relacionadas à queda de cabelo, tem aquelas onde a gente diz que são quedas cicatriciais e quedas não cicatriciais. O que é isso? Quando a gente tem cicatriz depois que o fio cai, não vai ter um folículo mais ali. Então, a gente perdeu a possibilidade de ter um cabelo novo depois daquela queda, daquele fio. Um buraquinho ali. Exatamente, ficou uma área de fibrose, dali não nasce mais pelo. Oi, gente! Sejam todos bem-vindos ao LikeCast. Hoje a gente vai cuidar da pele e, a convidada é super especial. Pega esse dado só para você pensar o quanto essa nossa conversa é importante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 3 pessoas no mundo tem alguma condição de pele que merece atenção. É o seu caso? Será que você tem alguma manchinha aí para prestar atenção? Tá sofrendo com caspa, acne? E isso são os problemas comuns. Quantas doenças a gente desconhece e às vezes espera progredir demais para procurar solução? Sabe quem pode resolver os seus problemas nesse caso? É a doutora Leandra Nobre. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Jéssica. Eu gosto muito quando a gente traz um assunto que as pessoas se conectam e que todo mundo merece saber sobre. Por muito tempo, a gente teve a dermatologia e foi se colocando nesse baú da estética, mas vendo e acompanhando seu trabalho, a gente percebe que vai muito além disso, né? A dermatologia é um campo muito amplo e que realmente envolve o nosso dia a dia na questão da saúde, né, doutora? Exatamente. Na verdade, a dermatologia, ela começou sendo doença, né? E ela acabou abrangendo, então, essa parte da estética, porque é o profissional que mais realmente estuda a pele, né? Na sua profundidade, não só a pele, anexos também, cabelo e unhas. Mas hoje, a visão da dermatologia está muito na estética. Para que a gente trate estética com qualidade, a gente precisa saber todas as patologias antes também. Então, a formação do dermatologista, ela engloba as duas áreas, a parte clínica, na verdade 3. A parte clínica, a parte cirúrgica e a parte da estética. E o que te levou a escolher dermatologia? Teve alguma dessas áreas que brilhou mais? Na verdade, durante a faculdade de medicina, eu acho que é uma construção, o que a gente vai gostando e o que a gente vai deixando de gostar, porque a medicina é muito ampla. Eu brinco que até dentro da medicina a gente pode não querer tratar pessoas, a gente pode querer administrar um hospital, por exemplo, a gente pode querer passar o dia no escurinho de uma radiologia, por exemplo, e não ter tanto contato com o paciente, ou uma patologia, né, que vai ver as peças. Mas no meu caso, eu fui excluindo especialidades que eu não me identificava, porque eu sempre gostei muito de tudo, eu era muito fominha na faculdade, então tudo que me convidava eu queria fazer, mas eu fui excluindo coisas que eu via que não eram exatamente o meu métier. Então, cirurgias muito grandes eu não gostava, porque eu não queria ficar muito tempo de pé, tinha muita dor nas pernas, já tinha varizes, acho que lá naquela época jovem, então era algo que eu não cabia na minha rotina. Eu sabia que eu não queria fazer plantão, então especialidades que exigiam plantões noturnos eu também fui abolindo, ginecologia, pediatria, embora hoje eu faça uma parte da pediatria no consultório, mas a dermato me chamou a atenção porque ela é muito visual. Então, todas as especialidades que tinham essa parte mais visual, eu gostei durante a faculdade. A gastro, com endoscopia, colonoscopia, os exames de imagem, a dermato, a oftalmo. E aí, foi se direcionando um pouquinho mais para dermato. Eu tive preceptores e professores maravilhosos na dermatologia. Eu acho que quando a gente tem um professor bom, isso nos puxa, né? Então, eu acabei gostando muito. E depois eu tive contato com a dermatologia dentro do hospital. Isso me encantou bastante. A parte mais grave, a parte mais necessária de saúde mesmo da dermatologia. Então, depois já estava escolhido. Acho que desde o 5º, 4º ano já estava escolhido que ia ser dermato. E dali para frente só evoluiu. E quando você escolheu dermatologia, você definiu, não, então eu vou ficar dentro do hospital, vou pra clínica. Como é que foi esse outro processo? Porque é uma outra escolha, né? Outra fase. Exato. Eu sempre soube que eu queria dar aula. Isso foi uma escolha, de fato, desde o início, tanto que eu acabei a minha residência e já comecei o meu mestrado para me qualificar um pouquinho mais para a docência. E eu sou dermato exatamente ao mesmo tempo que eu sou professora. Eu tenho o mesmo ano de docência que eu tenho de formada na dermatologia. Mas, na verdade, quando a gente se forma, a gente não consegue fazer uma escolha
porque a gente não tem tanta experiência assim em todas essas áreas. Então, eu fazia um pouquinho de tudo. Hoje eu consigo nichar um pouco mais, então dentro do consultório eu faço bastante estética, gosto muito disso, claro que sempre com uma base clínica muito forte. No hospital, com os residentes, eu opero, então eu sou preceptora da cirurgia dentro do Hospital Universitário ali do Oeste do Paraná, com os residentes da dermato. E tem a dermatopediatria, que é uma paixão muito forte, e eu atendo os pequenininhos, fiz mais um ano de especialização nisso. Então hoje eu circulo mais ou menos essas 3 áreas. Claro que dentro do hospital a gente atende quase tudo, né? Chegam essas demandas, mas não é mais o meu forte, assim, o meu carro-chefe agora. Mas isso foi com o tempo, Jéssica, não é no início que a gente consegue ter esse discernimento, né? Do que a gente gosta mais, pra onde é que a gente vai. Tá, e daí você lembra que ela falou que um dos motivos pra escolher dermato era não fazer plantão. Mas eu não acho que ela tenha noites muito longas de sono fazendo tudo isso. Como é que você faz pra equilibrar esses pratos? Dizem que quando a gente faz uma coisa muito bem, outra a gente tá deixando de fazer, né? Então, sonhos na vida. Não sou crossfiteira, não consegui ser maratonista. Mas a gente consegue equilibrar sim, graças a Deus eu tenho uma família que me apoia muito, tenho uma equipe muito boa dentro do hospital, dentro do consultório, que também são meus braços direito, esquerdo, memória, né, as pernas muitas vezes, para que a gente possa dar conta disso. E o meu foco sempre foi muito paciente, então se o meu paciente está bem atendido, eu sei que eu estou fazendo um bom trabalho, se o meu paciente está se sentindo seguro na minha mão, eu estou fazendo um trabalho legal. E quando a gente quer, né, colocar os sonhos em prática, a gente consegue ir equilibrando mais um pratinho aqui, mais outro lá. Eu vou começar falando da sua faceta, então, clínica mesmo, desse olhar para as doenças, porque, assim, a gente vai ter dica estética aqui, pessoal. Vou conseguir essas para vocês, que eu sei que todo mundo adora. E aí, encerramos falando dessa autoridade que você construiu como professora, né? Que as pessoas te buscam para saber informações, isso é muito legal. Então, em relação à clínica hoje, existe uma demanda que seja mais recorrente, que o ser humano esteja sofrendo mais? Porque se 1 em cada 3 tem algum problema, doutora, tem que ter uma média comum aí. O que mais repete no consultório, e eu acredito que seja a realidade do meu consultório, de praticamente todos os colegas, é acne. É uma patologia extremamente frequente, tanto nos adolescentes como na vida adulta. Então, a gente pode ter acne até os 40, tem gente que tem acne aos 50 anos, que é um padrão diferente lá da adolescência, mas tem e merece atenção, precisa ser tratado. Outra questão muito, muito frequente são as manchas de pele, e aí incluindo sinaizinhos, belezinhas, melasma, manchas de sol, que também procuram ou por uma preocupação mais de saúde, para saber se aquilo tá correto, se é assim mesmo, ou por uma preocupação estética, quero tirar aquela mancha, quero tratar aquela mancha. Então a gente tem que ter o conhecimento da patologia para discernir para que lado a gente vai. Outra queixa muito, muito comum é queda de cabelo. Né? Hoje em dia, estressados, é mesmo a causa do estresse? Sim, o estresse pode ser uma das causas, mas assim como a acne é uma doença multifatorial, a queda de cabelo também tem várias causas e precisa de uma conversa muito específica com o paciente. É uma consulta que demora muito tempo, às vezes 1 hora, 1h30, para a gente conseguir tirar todas as informações, fazer todos os exames possíveis e dar de fato aquela assistência para o paciente. Então eu elencaria essas 3 como as principais causas. Tá, então vamos falar delas primeiro. Tá bom. Vamos começar nessa lista. A questão da acne, os hábitos vão influenciar na pessoa ter acne ou pode ser uma condição genética? Porque a gente vê casos de pessoas que sofrem com muitas acnes e outras que passam às vezes a adolescência, só com aquelas belezinhas aqui na testa e vambora. Exatamente. Na verdade, eu vou deixar bem claro para o público. Sim, tem fatores genéticos, mas não é só isso. Então, como eu falei, é uma doença multifatorial. Quem tem uma genética favorável e não tem hábitos corretos, não usa os produtos corretos, vai ter uma acne pior ainda, né? E quem não tem esse fator genético lá embutido, talvez tenha uma outra no seu período menstrual, né? Se for mulher, num período de mais estresse, no final de faculdade, num TCC. Aí naqueles períodos onde a gente tá mais concentrado, mais estressado, de fato, a gente tem uma produção oleosa maior e diferente. Fatores oxidativos causam isso e vai ter mais acne. Então, pra gente identificar todos esses fatores, precisa estar fazendo uma consulta médica bem detalhada. Porque não adianta só trocar o skincare. Às vezes a gente precisa fazer outros tratamentos. Às vezes não adianta só tratar a cicatriz, tratar a mancha. Precisa tratar a causa antes para não ficar, como eu digo para os meus pacientes no consultório, enxugando gelo. Tratou aquela manchinha e surgiu a espinha do lado, né? E segue aquele tratamento. Uma coisa que eu vejo hoje, o pessoal faz muito e que prejudica o tratamento, atrasa o diagnóstico, é receita caseira.
Então, a receita aqui da tia, da avó, a receita que viu no Instagram modificada com a receita da outra blogueira, isso acaba, às vezes, manchando mais a pele, queimando a pele e atrasando uma possível melhora. Café, açúcar, limão, tudo isso aí no rosto não vai dar bom. E tantas outras coisas mais estranhas, né, que a gente ouve que o pessoal passa. Tem que ter muito cuidado, porque a pele acneica, ela precisa, ela às vezes é sensível, então não basta só tirar produtos oleosos, precisa sim ajudar com a dieta. Né? Então, aquela pessoa que tem uma tendência muito forte, a dieta vai fazer o diferencial lá na frente. São várias mudanças de hábitos e tratamentos associados que vão melhorar. Tá, e aí vamos para as manchas. Para as manchas, eu queria até convidar você para acompanhar o perfil da doutora, que tem a bandeira do câncer de pele mesmo, né? Que seria o câncer que a gente pode prevenir e ainda assim a gente peca no uso básico do protetor solar e a gente corre esse risco e as manchinhas vão aparecendo mais e mais. Então, quando a gente fala de manchas, o que eu tenho que prestar atenção, doutora? Existe uma regrinha, que é uma regra bem importante, assim, para a população geral saber, que é a regra do ABCDE. Eu relaciono muito que é como se fosse o autoexame da mama, né? Lá no câncer de mama é o autoexame da pele. Então, manchas que são assimétricas, que é o A, elas são diferentes um lado e outro, ou em cima e embaixo. O B é de bordos, manchas que são muito recortadas, parecendo um mapa com as bordinhas. Manchas que tem mais de uma cor na sua composição, que tem preto, marrom claro, marrom escuro, vermelho. O D é de diâmetro, manchas maiores do que 0,6 centímetros, e o E é de evolução. Se essa mancha sangrou, coçou, se modificou, cresceu ou até desapareceu nesse período. Esses fatores são fatores de alerta e devem levar essa pessoa a ir no dermatologista para avaliar melhor essa mancha. Não são esses fatores que vão fazer diagnóstico de câncer de pele, mas eles servem de alerta para fazer esse diagnóstico. E aí não tem a ver com faixa etária? Tem alguma faixa etária que tem que prestar mais atenção nas manchas? Ou não? Adultos acima de 40 anos têm mais chance de ter câncer de pele pelo tempo de exposição solar desregrada durante a vida. Mas sim, a gente pode ter câncer de pele em criança, a gente pode ter câncer de pele adolescente, que vai depender muito dos fatores genéticos, né? Quanto mais clara a pele, mais chance de ter, e também dos fatores de hábitos de vida, né? A exposição ao sol principalmente. Então, manchas estranhas em qualquer idade precisam ser investigadas. E aqui eu já vou emendar aquela da tecnologia que eu preciso perguntar, porque a gente fala em mancha, a gente já lembra do que nós vemos aí nas redes sociais, que são os lasers, os dermocosméticos super e ultra tecnológicos que todo mundo fala. Existe realmente solução para todo tipo de mancha, não sendo a doença, obviamente, que vai ter um tratamento médico, mas essas queixas até estéticas mesmo, a gente pode ter solução para todo tipo de melasma? O melasma é uma doença crônica, né? Falando especificamente da mancha melasma, ele é uma doença crônica que vai também ter fatores genéticos envolvidos e fatores, né, de hábitos pessoais, fatores ali de ambiente. Sim, a gente consegue ter uma melhora maravilhosa no melasma hoje em dia. Existem tecnologias extremamente aplicadas para essa patologia específica, então lasers que não esquentam, que não tem chance de rebote da lesão, tratamentos em casa cada vez mais tecnológicos, menos agressivos, menos sensibilizantes, que a pessoa pode fazer direto, cuidados obviamente, né, o protetor solar sempre. Então a gente pode sim ter uma melhora de 100%? Pode, só que essa melhora não é para sempre, porque é uma doença crônica. Então os cuidados e esses outros tratamentos de manutenção precisam ser continuados para manter uma qualidade de pele. Eu vou dar o meu exemplo, Jéssica, eu tenho melasma, né, geralmente faço mancha aqui na proeminência óssea e aqui em cima no bigode, no lábio. Período que eu tô correndo mais, que eu gosto de correr, período que eu tô treinando na rua, mesmo que eu saia pra treinar no horário que não tem sol praticamente, com protetor solar, boné, proteção, ainda assim, com o calor do corpo, com a exposição ao calor, o meu melasma piora. Então, eu não vou deixar de correr, eu gosto muito. Então, eu levo isso numa balança, né? O que tá compensando mais pra mim no momento. O sol é um fator que, decididamente, é o maior causador do melasma, mas tem essa questão também hormonal, ambiental, que a gente pode ir manejando. E aí você citou o protetor solar como aliado, tá? Tem tanto protetor solar no mercado, doutora? Tem algum que a gente tá sendo enganado? Ou realmente pode ser qualquer protetor solar? Porque é difícil, né? Sim. Você decidir. Aí a gente vai inocentemente e fica comparando o preço, o fator de proteção, mas sem qualquer conhecimento ou indicação em geral, né? Claro. Na verdade, assim, na teoria, o que tá na prateleira da farmácia tá autorizado e tem aquele fator de proteção ok.
Para quem tem alguma condição de pele que precisa proteger mais do sol, a indicação são protetores de fator 50 ou acima de 50, que sejam repassados pelo menos 2 vezes ao dia, todos os dias, inclusive chovendo, nevando, tem que passar o protetor solar. E que o pessoal mais peca, Jéssica, é a quantidade de protetor solar. Não adianta a gente economizar o tubinho. Então, geralmente, o pessoal pega uma coisinha no dedo e passa no rosto todo. Isso não vai dar a proteção de 50 que o protetor está prometendo. Para ter aquilo, a gente tem que ter uma superfície coberta de 2 centímetros cúbicos na pele. E aí tem as medidas para cada local. Então, para o rosto, tem uma medida que popularizou muito na internet atualmente, que é a dos 3 dedos. Então, a gente pega e passa uma coluninha de protetor nos 3 dedos. E tem uma outra medida que é a da colher de chá. Encher uma colher de chá. Desafio todo mundo que tá vendo o podcast a fazer isso em casa, porque dá vontade de comer protetor, é muito protetor solar. Eu ia dizer, eu acho que eu nunca passei tudo isso. Então a dica é fazer camadas de protetor. Para quem usa maquiagem, que nem a gente, passar um protetor transparente por baixo, que vai fazer uma camada, e na sequência passar o seu protetor com cor. Aí a gente conseguiu fazer essa superfície, né? Cobrir toda essa superfície e realmente ter a proteção que o protetor solar fornece. E quantas vezes tem que passar o protetor para ele realmente? Pelo menos 2 vezes no dia. O protetor acima de 30, 50, 60 ou 90, ele vai proteger em torno de 3 horas, 4 horas, um turno. Então, ele vai sair. Então, a gente precisa passar de manhã, quem sai para o trabalho às 8 da manhã, meio-dia retocar, e no período do verão, 4 horas da tarde, novamente passar o protetor, se for se expor de novo, né, ao sol nesse período. Tá, então entramos no assunto protetor solar e agora a gente vai falar do cabelo. Tem protetor solar pro cabelo, isso é real? Tem, exatamente. Pro cabelo, a nossa proteção não é para proteger do câncer de pele no cabelo, porque a gente não tem essa possibilidade. Mas o protetor do cabelo é para que ele não resseque, para que o filme de queratina se mantenha íntegro, para que a gente não tenha, né, aquelas espículas abertas e que o cabelo fique poroso. E dá para utilizar também no couro cabeludo, né, para proteger a risquinha que fica vermelha no queimadinho fica na mesmo. praia. Então a gente pode usar para isso também. Muito bem. Falando então da queda de cabelo agora, ó, eu tô aproveitando aqui pra vocês, hein? Depois vocês me agradeçam aqui nos comentários. Pra queda de cabelo, o tratamento é externo ou de repente vai ter que medicar mesmo com a receita médica, com a orientação do dermato? Vai depender do tipo de queda. Então, existem doenças relacionadas à queda de cabelo, tem aquelas onde a gente diz que são quedas cicatriciais e quedas não cicatriciais. O que é isso? Quando a gente tem cicatriz depois que o fio cai, não vai ter um folículo mais ali. Então, a gente perdeu a possibilidade de ter um cabelo novo depois daquela queda, daquele fio. Buraquinho ali. Exatamente, ficou uma área de fibrose, dali não nasce mais pelo. Então, nas quedas de cabelo, nas alopecias cicatriciais, a gente tem um risco sim de ficar calvo, de perder cabelo e não recuperar. Nas não cicatriciais não existe isso, cai muito cabelo e o folículo tá lá produzindo um novo fio na sequência. Às vezes ele tá inibido, às vezes tem um processo inflamatório que ele não consegue produzir o pelo na sequência e dá uma sensação de queda muito grande. Então, para isso tem que investigar. Tem que descobrir qual é a causa da alopécia e aí direcionar o tratamento. Vai ter tratamento com corticoide, vai ter tratamento com vitaminas, vai ter tratamento que é só esperar, vai ter tratamento com implante capilar. Então, vai depender do tipo de queda. E existe um sinal de alerta? Desculpa, vou te interromper. Claro. Vai ter tratamento com o psiquiatra e o psicólogo também. Ah, perfeito. Acho que esse aí tá na lista, viu? Exato. E existe algum sinal de alerta sobre o que é normal? Porque a gente perde cabelo, né? Não vai ter jeito. E quando é que eu tenho que ter um sinal de alerta realmente? É só quando começou a falhar o cabelo? Alerta quando a gente tem coceira no couro cabeludo, muita descamação e vermelhidão. Porque esses são os sinais possíveis de uma alopecia cicatricial. E essa é a perigosa, essa a gente tem que tratar rápido para não perder uma quantidade grande de cabelo e ficar com aquela falha. Então, coceira no couro cabeludo, vermelhidão e descamação são sinais de alerta. Assim como eu falei do ABCD da pele, para o couro cabeludo funcionam esses sinais. E claro que perda de grande quantidade, eu percebo que vou fazer um rabo de cavalo, esse rabo de cavalo já tá fininho, né? Perdi volume de cabelo também. Ah, e aí tem aquela questão de não esperar o cabelo cair pra procurar resolver o problema, principalmente pro homem. Espera ficar todo falhado pra daí procurar tratamento. É mais fácil quando ele ainda tem cabelo. Com certeza. No caso da alopecia androgenética, que é a que acomete mais o público masculino, pode dar nas mulheres também, mas a gente enxerga mais nos homens, né? Enquanto a gente tem cabelo,
o tratamento funciona melhor, porque daí a gente pode tratar com remédio, com cuidados que não sejam cirúrgicos. Depois que já tem aquelas entradas, aquela rarefação muito grande aqui em cima, ali tem cicatriz, ali não nasce mais um pelo daquele folículo que já virou fibrose. Então, ali só o implante capilar vai resolver. Enquanto a gente tem uma zona maior de cabelo, é bom cuidar porque até melhora pro implante, porque vai ter uma zona doadora maior. Ah, senão ele já não tem mais nem o que fazer. Exato. Gente, vamos cuidar desses cabelos, tá? Aí você citou lá no início da entrevista também a questão das unhas, né, doutora? Sim. Que escondem tanta coisa e a gente vai na manicure e ela fala assim, você fica alerta que isso aqui não é normal. Às vezes ela até faz esse alerta. Existe algum problema de unha que é mais recorrente? Existem várias doenças que cursam também com manifestação nas unhas. Algumas de conhecimento mais geral. A psoríase pode ter manifestação ungueal, a dermatite atópica pode ter manifestação ungueal, a desidrose pode não ser só na pele, pode ter manifestação nas unhas também. Então, as unhas conversam com a saúde do nosso corpo. Algumas doenças metabólicas se manifestam através de alteração ungueal, diabetes, problemas hepáticos, problemas renais. Então, a gente pode ter dicas nas unhas. E nem toda alteração de unha é fungo. Né? Então, lembrar que existem tantas outras coisas, fungo é só uma delas, porque às vezes também aquela pessoa está tratando fungo há tanto tempo e é outra coisa na unha e não percebe, perde de tratar, porque né, tá presa num tratamento que não é real. Isso aí. E é por isso que é importante falar com quem realmente vai dar as orientações corretas. Quantas pessoas você já atendeu que tentaram resolver de formas caseiras? Você tem... Isso é comum não trouxe acontecer. Essa estatística hoje aqui pro programa. Mas é comum acontecer da pessoa... comum. Tentar de tudo e aí quando chega no dermato já passou muito tempo. Principalmente para essas que a gente tá falando, né? Cabelo, melasma, acne, unha, meu Deus do céu. O pessoal já tentou de tudo, já fez toda a via sacra para chegar no dermatologista. E às vezes a gente não é o primeiro dermato, né? A gente já procurou outros, não confiou no tratamento, enfim, e vai procurando outros colegas. Isso é muito sério. A gente precisa entender, né? Tem aquela... Até circulou aí os virais, né? Quando você precisa curar uma fratura, ortopedista. Quando você precisa furar uma parede, né? Você vai lá pra quem sabe fazer isso. Quando é uma doença de pele, você tenta tudo, amigo. Você vai no TikTok. Exatamente. E não faz o caminho reto, que seria muito mais eficiente. Mas ainda falando um pouco dessa questão de lidar com o paciente... esse também é um tipo de conteúdo que eu vejo dentro da tua rede social, que você presta muita atenção, né? Você realmente quer saber o que as pessoas estão colocando ali na caixinha de pergunta para tirar dúvida. Eu, como sua paciente, sei que você faz muitas perguntas ali dentro dessa consulta. Por que essa atenção é tão importante para você e como isso muda a eficiência de um tratamento médico dermatológico? Conhecer a história do nosso paciente é algo que a gente aprende na faculdade, lá no primeiro ano de faculdade, que é a entrevista clínica. Isso é a base de toda a medicina. A gente precisa de uma entrevista clínica bem feita para operar, precisa de uma entrevista clínica bem feita para examinar o paciente, para fazer qualquer tratamento. É ali que a gente consegue as dicas. Então, se eu não tiver uma entrevista bem feitinha com o meu cliente, com o meu paciente, talvez eu não saiba que ele está passando por um estresse muito grande, porque ele teve que mudar de casa, porque ele está com uma dívida, porque ele se separou da esposa. E aí eu não vou conseguir abordar esse fato que vai interferir na doença dele, principalmente nas doenças de pele, que a pele é o nosso escudo, é o que nos divide do meio externo. Então, ela mostra ansiedade, ela mostra agressões, ela mostra tantas outras alterações. Eu preciso, de fato, de uma conversa muito detalhada. A minha consulta, Jéssica, bom, tu sabe, dura em torno de 45 minutos, 1 hora, sem fazer procedimento, só conversando com o meu paciente para saber todos os detalhes. E eu tento passar isso para os meus alunos também. Né? Às vezes falta, mas e tomou tal remédio? Ah, não sei, vou perguntar. A gente tem que saber. É muito detalhe, é trabalho de detetive. E a partir daí a gente começa a escolher as hipóteses diagnósticas. Claro que tem o exame físico também, às vezes precisa de exame complementar, exame de sangue e tudo. Mas a base da medicina eu continuo acreditando. Por mais tecnologia que a gente tenha, a nossa base ainda é olho no olho e conversa humano a humano. Isso que você colocou, doutora, é muito interessante, né? Porque a gente não entende a pele com essa importância que ela tem, né? Porque às vezes a gente não sabe o que tá sentindo e a pele já tá mostrando que tem algo errado. Exatamente. É esse o nível de importância de parar pra se olhar no espelho às vezes. E é o maior órgão do corpo.
né? Tem que prestar atenção, ele vai mostrar alguma coisa importante pra gente, com certeza. Quando você se formou, já existia todo esse tipo de tecnologia? Já tinha esse apelo estético ou isso foi ao decorrer dos anos? E você vai ter que contar quantos anos você é formada com essa sua pele de pêssego. Queria dizer que você vende bem o seu serviço, hein? Tá bom. Eu me formei na faculdade em 2009. Eu entrei em 2010 daí na residência e acabei a residência de dermatologia lá no Rio Grande do Sul em 2013. Quando eu me formei, no final da minha residência ali, já estava começando esse boom da estética. Então, a gente estava tendo mais máquinas de laser, tecnologias, a gente estava começando a usar mais rotineiramente preenchedores, toxina botulínica, peelings, começaram a surgir vários. Então, eu aprendi isso durante a faculdade, sim, a gente tinha um ambulatório específico de estética, mas eu fui aprendendo até hoje. Né, a gente tem que estar muito atualizado. A estética evolui de uma maneira muito rápida e os tratamentos eles vão se acumulando. Então a gente também tem que ter muito discernimento do que funciona e o que não funciona. Eu sou muito cética em relação a isso, então eu faço tratamentos nos meus pacientes que eu sei que estão validados por grandes mestres, com tecnologias que não vão causar risco. Porque na medicina a gente tem um lema: antes a gente não machuca, a gente não piora aquilo que a gente está tratando. E na estética mais ainda, não posso usar artifícios da estética para piorar o meu paciente, né? Então tem que ter esse cuidado, estudar sempre se atualizar, mas ter o discernimento do que está funcionando atualmente, do que a gente já pode usar. Porque existem muitas tecnologias que foram abolidas, que tiveram o seu boom, a sua moda, e agora não servem mais para tanta coisa. E tem outras que permanecem até hoje funcionando muito bem. A toxina botulínica, que é algo que é de conhecimento geral, é o exemplo, né? Ela continua sendo útil para tantas patologias e também para estética. E vou colocar uma pergunta polêmica, tá, doutora? Me permita. Qual que é a tua opinião em relação a tantas outras áreas estarem, eu não sei nem se é o jeito certo de dizer, mas entrando em coisas que em tese seria mais voltado para o dermatologista, que é um médico fazendo aquele procedimento. Vou colocar aí a questão dos injetáveis, né? Você citou o Botox. E algumas tecnologias que, se mal aplicadas, a gente viu situações, não aqui no Paraná, mas externamente dentro do Brasil, que levaram pessoas, né, a ficar muito doentes ou até perder a vida. Sim. E como é que você se sente nisso? Tiveram situações também que foram proibidas algumas substâncias, alguns usos, pelo mau uso de profissionais não médicos ou profissionais não capacitados, vamos colocar nesse termo, né? E o problema não é a substância, o problema é quem está usando, né? Da maneira que está usando. Então, eu já fui uma militante da causa de que estética tinha que ser na mão do dermato. Hoje, Jéssica, eu acredito que tem campo para todo mundo. Só que quem está usando desses procedimentos para venda, né, para trabalhar o seu cliente, precisa saber lidar com as complicações. E tem algumas complicações que precisam estar na mão do médico para serem resolvidas. Então, o meu paciente, se ele tem uma complicação, graças a Deus eu tenho uma taxa minúscula de complicações, mas eu acho que é porque eu tenho muito medo, né, e tomo muito cuidado e previno muito meu paciente. Se eu estou preparada para a complicação, eu posso fazer esse procedimento. Se eu não sei conduzir essa complicação, ou se eu vou precisar de ajuda de muitos terceiros, eu acho que tinha que deixar para outros fazerem, né? Ainda hoje eu estava conversando com uma paciente, assim, doutor, eu venho no médico, porque eu sei que se alguma coisa acontecer, eu já estou no meu médico, esse meu médico já vai resolver. Você pode ficar tranquila que se alguma coisa acontecer, eu estou contigo até o final, eu sou tua médica. Isso então, mesmo. é a mensagem que eu deixo, assim, né? Tem que tratar com alguém que confie, que vá te acompanhar até o final, caso dê complicação. A gente sabe que técnica é algo treinável, mas as complicações podem acontecer na mão de qualquer um. Exatamente. E eu vejo que tem até gente que olha muito para a questão do valor, do preço, mas eu fico pensando, olha a qualidade dos produtos, a qualidade da tecnologia, o ambiente para você se colocar em risco, porque dentro do teu consultório mesmo tem todo o aparato, né, para você socorrer aquela pessoa, fazer o socorro de emergência se necessário. E tem lugares que você não vai ter isso, porque não foi um ambiente pensado para qualquer tipo de intercorrência. Sim. Então, a gente acaba colocando a saúde em risco, né? Isso não é legal. E ainda na polêmica. Olá, vamos explorar. Botox, né? Que eu acho que é um dos injetáveis realmente mais populares. Começou a se mostrar aí nas redes sociais os exageros que o Botox pode causar. E aí, quando o paciente
quer chegar naquele rostinho, daquele jeitinho, como é que faz? Eu me sinto muito na posição do cabeleireiro, que a gente chega com a foto da Sandy e diz assim, eu quero esse cabelo, ou com a foto de outra atriz, né, dizer, eu quero desse jeito. No meu caso, eu quero essa boca, eu quero esse olho. Exatamente. Eu não faço. O paciente que está exagerando nos seus procedimentos, né, a gente explica, faz o planejamento, olha, até aqui a gente vai, a partir daqui talvez não seja o resultado tão interessante, mas eu dialogo muito com o meu paciente, muito mesmo, para explicar, para saber, para alinhar a expectativa. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Ó, nós vamos fazer assim, chegaremos nesse ponto aqui. E a gente vai fazer assado, a gente vai chegar nesse outro ponto. Para que caminho que a gente vai? Então, tem que cuidar com os exageros e eu digo não. Já precisei dizer não para algumas clientes que queriam mais ml na boca e não ia caber naquele rosto, ou queriam fazer tratamentos, por exemplo, tratamento de fio, que é um tratamento que eu faço muito no consultório, mas ele tem uma indicação precisa. Não pode fazer fio em qualquer pessoa, porque ela vai investir o valor dela ali e talvez não tenha o resultado esperado. Não que vai ficar feio, mas não vai ter o resultado que ela precisa. O fio é aquele que dá uma erguidinha aqui. Isso, a gente tem vários tipos de fios, mas falando especificamente do fio de tração, né, que sobe aqui também aqui no ângulo do rosto. A gente precisa construir um rosto antes de fazer o fio. Então, o fio é a cerejinha do bolo. Talvez seja a última técnica que a gente vai usar para dar aquela puxadinha. Então, o fio não vai fazer milagre. O meu paciente tem que saber disso. Porque senão ele vai comprar o fio achando que vai subir a sobrancelha até o couro cabeludo. E não vai. Então, essa conversa dentro da consulta médica é importante. E o bom senso em relação às faixas etárias. Eu queria que você falasse disso. Com certeza. Quando começar a realmente se preocupar, investir nisso de uma forma preventiva, e existe um bom senso lá na frente. Tem coisas que não vai dar para resolver mais. Exato. Quanto mais cedo a gente começa a tratar e a cuidar, não a tratar, a prevenir, melhor. A gente gasta menos e investe menos em relação à agressividade dos procedimentos, né? Então, a pele bem tratada, ela vai adiar o processo cirúrgico, de repente, de um lifting, ela vai precisar de uma blefaroplastia lá com 60 anos e não aos 30 ou 40, mas tem que ter bom senso. Então, assim, bioestimulador, mais ou menos em torno dos 25, botox a gente pode começar. Tem pessoas que não vão precisar, que vão precisar lá nos 30, tem pessoas que vão precisar aos 22. E aí vai depender dos hábitos de vida, da qualidade de pele dessa pessoa é. Exatamente, né? Do objetivo. Eu trabalho com a minha imagem, eu preciso de fato ter essa postura com o meu rosto, vamos investir nisso. Não, eu quero para uma festa específica e alinhar também tempo de tratamento, né? A pessoa às vezes procura com 15 dias antes de uma formatura no casamento, aí não dá para fazer muita coisa. E inevitavelmente, doutora, a gravidade vai agir contra nós, não tem o que fazer, o colágeno vai embora mesmo, isso tudo é verdade. Isso. Porque as pessoas perguntam, durante quanto tempo eu tenho que ficar fazendo os procedimentos anti-envelhecimento? O resto da vida, porque a gente continua envelhecendo o resto da vida. Então, a gente está sempre lutando ali, remando contra a maré, né, nos tratamentos anti-envelhecimento. Mas é bom, funciona, o objetivo é envelhecer com elegância, né? Não é não envelhecer, é envelhecer de maneira mais lenta e com elegância. Skincare, a gente fala bastante concentrado no rosto. O resto do corpo não envelhece? Não precisa do mesmo cuidado. Envelhece. Há um tempo atrás surgiu uma polêmica na internet de uma senhora, uma foto. Então, tinha a foto do rosto e a foto do pescoço, né? O rosto sem manchas e aqui a pele do pescoço manchada, craquelada, com a pele mais fininha. Então, a gente precisa dar atenção para tudo. E aí, existem os tratamentos corporais também, né? Pensando na estética. Bioestimuladores corporais, os lasers para o corpo, os complementos de cirurgia plástica, preenchedores corporais. Também a gente tem agora técnicas e produtos mais modernos que podem ser usados, que não são os permanentes. Então, a gente precisa, sim, prestar atenção no resto. Aqui, dorso da mão, né? E aqui entrega, né, gente? São as zonas que mais pegam sol. Por isso que elas acabam envelhecendo de maneira mais rápida, né? Se a gente comparar a pele do dorso da mão, pescoço e rosto com a pele da barriga, a da barriga tá jovenzinha, né? Pra quem não expõe tanto. Engraçado, né? O sol judia da gente, mas a gente não pode ficar sem sol, é verdade? É verdade. O sol nos deixa mais feliz, né? Deixa o humor melhor e faz todo o sentido, né, um dia ensolarado. Mas a gente precisa curtir com moderação. Não sou a favor de evitar completamente, não proíba minhas pacientes de irem pra praia, mas com proteção, com os cuidados, com bom senso. Eu acho que a gente já deu bastante dica aí, mas eu não sei, eu vou acabar essa entrevista, ela vai dizer, Jéssica, não volte lá no meu consultório. Não, imagina. Dica estética agora, baseada no sucesso que tem essa pele da senhora, querida doutora. O que você indica, então, se fosse pra dizer assim, quero começar
a cuidar da minha pele a partir de hoje, quais seriam os passos? Além, óbvio, de procurar um profissional, o que você indicaria, né? Quais seriam os procedimentos que qualquer pessoa poderia realmente fazer? Existe isso? Para quem não tem uma doença de pele específica, não tem uma pele sensibilizada, não tem acne, não tem rosácea, não tem uma dermatite seborreica, protetor solar, antioxidação, que é a vitamina C, de passar. Antioxidação oral também, para alguns casos, é muito legal. Hidratação é super importante, ainda mais no nosso clima seco aqui de Cascavel, para a pele oleosa também precisa de hidratação. E em relação a procedimentos, não sei se eu vou poder usar o termo, de repente vão cortar isso aqui do podcast depois, mas a droga de entrada é o Botox, é a toxina botulínica, né? Que a gente consegue modular a contração dos músculos da face de maneira natural, atualmente. E isso vai evitando que essa musculatura vá trincando a pele, daí já evita a formação da ruga. Mais pra frente, estimular colágeno com outras maneiras, com laser, com bioestimulador, com fios, com tantas tecnologias que tem. Mas acho que o principal, o inicial, é o Botox. Preciso começar o meu, doutora. Vamos falar disso daqui a pouco. Depois. Aí sim, falamos de toda essa parte clínica. Eu quero entender que horário do dia você vai lá dar aula pra aquela galera toda. Eu ainda não ficou claro pra mim como é que você faz isso. Há quanto tempo? Mais de 10 anos, então, dividindo o que você sabe com outros alunos. E sempre focado na área de dermatologia. Sim. Então, como é que você foi para lá? O que te fez querer dividir esse conhecimento? Quando eu estava no meu período da residência, eu já sabia que eu queria dar aula. Porque quando passavam os estagiários conosco, eu gostava muito, tinha uma admiração muito grande por vários professores meus. Então, quando eu acabei a residência em fevereiro, de fevereiro de 2013, e eu já comecei já estava com o projeto do mestrado aprovado para começar o mestrado, que eram mais 2 anos de formação. E eu acho muito legal dar aula, porque eu tenho certeza absoluta que eu aprendo mais do que meus alunos. Todos os dias que eu dou aula para eles. Porque isso me força a revisar assuntos, a me manter atualizada, a responder umas perguntas cabulosas de vez em quando. E não só da dermatologia, porque como a gente fala da parte clínica, eu preciso saber de outras coisas também. E foi uma experiência muito legal. Eu comecei dando aula na Universidade da FAG, na Medicina da FAG, aqui em Cascavel. E depois de um tempo eu entrei na UniOeste. Quando eu entrei na UniOeste, eu dou aula para dermato, sou preceptora da residência médica da dermatologia, mas eu dou aula para o 2º ano de medicina no que a gente chama de propedêutica, semiologia, que é o ensino da entrevista médica e do exame médico. Então, eu ensino eles a auscultar o coração, o pulmão, a examinar a barriga, essa parte clínica, né, mais básica. E eu tive que rever alguns conceitos, porque, né, praticando dermatologia há muito tempo, a gente acaba perdendo a mão em algumas coisas. E isso acrescentou tanto na minha prática que realmente eu comecei a ver de novo que faz sentido ensinar. E eu gosto muito, é a minha realização. Meu marido diz que é o meu momento de lazer quando eu dou aula. que eu vou, né, espairecer quando eu tô dando aula. Aí, ó, por isso que os alunos fazem aquela pergunta: professora, você dá aula ou você também trabalha? Quem nunca ouviu essa, né? Só você, se você não passou por essa experiência, pode ter certeza que essa pergunta vai chegar. Aí nós estamos falando, então, de você como docente no mundo presencial. Veio a pandemia, você teve as experiências online também com eles, né? Que todo mundo teve que mergulhar, nadar sem saber nadar, né? Como é que foi pra você essa experiência do online durante a pandemia? Foi muito esquisito, porque as minhas aulas na dermatologia são práticas. Eu não fico dentro da sala de aula com eles quase nunca. A gente atende paciente junto e desvenda as doenças com os nossos pacientes. Então, trazer isso para o computador foi muito, muito desafiador. A gente acabou tendo que pegar casos clínicos, não tinha como organizar uma consulta online na época, foi muito difícil. E foi difícil também nessa outra parte da graduação, que era ensinar a examinar um paciente sem botar a mão na massa. A gente fez algumas adaptações, nós não ficamos parados muito tempo na pandemia, né? A medicina em seguida voltou, mas aquele período nós ficamos acho que uns 2 meses meio parados, só online, foi muito desafiador. E eu acho que a gente saiu perdendo naquele período. E hoje a gente vê cada vez mais, nós temos a presença digital maior desses profissionais da saúde. Aconteceu isso com você, mais forte até do que antes da pandemia, porque você entendeu como seria um apoio legal se tivesse, não como única fonte de informação,
Mas que funciona também o aprendizado por ali. Com essa dor de não saber como ensinar online, né? Eu comecei a moldar essa maneira nova de ensinar e de dar assessoria e de ver as fotos e de fazer um exame à distância. Acho que eu e toda a comunidade médica, né, deve ter pensado assim. E daí eu comecei a pensar na possibilidade, então, de ensinar mais pessoas à distância, que era o que eu não conseguia fazer só com a faculdade. E aí lá atrás é que começou a surgir o projeto do Dermatolab. O que é o Dermatolab? Para quem tá entrando aí, ficar na mesma sintonia que a gente. O Dermatolab é um projeto, agora já não é mais um projeto, né? Ele já tá no mercado. Ele é uma consultoria de dermatologia, onde quem precisa dessa consultoria conta, então, com o meu apoio à distância via WhatsApp para discussão de casos, diagnósticos, direcionamentos de tratamento. Tem acesso a uma comunidade de discussão de casos, então outros médicos, né, vão expor os seus casos, vão discutir em conjunto. E também tem acesso a uma plataforma online na Hotmart, com várias aulas práticas rapidinhas, bem pontuais, sobre alguns temas mais comuns de dermatologia na saúde básica. Então, o foco do Dermatolab, Jéssica, é aquele médico que, de repente, nunca gostou de dermato na faculdade, não quer fazer dermato, mas ele se depara com casos dermatológicos na rotina dele, no plantão, no posto de saúde, ou até mesmo atendendo numa UPA, né? Então, ele vai precisar desses conhecimentos e talvez precise discutir esses casos com alguém que tem bastante experiência. No caso, vai ser eu. Isso é bom. E aí a gente consegue ajudar colegas também dessa maneira e ajudar os pacientes, principalmente. E eu fico me perguntando, né, o volume de coisas diferentes que devem existir. A gente citou algumas patologias e todas elas foram, é multifatorial. Então, não é algo simples, né? O diagnóstico dermatológico realmente exige um olhar muito amplo para tudo isso. Tem noção, assim, de qual foi o caso mais extraordinário que você recebeu nesses anos? Te lembra algum caso? Eu vou contar o caso de um menino que foi meu paciente, né? Eu não recebi de alunos, mas já recebi casos semelhantes depois. Ele tinha uma doença que se chama dermatite atópica, que é uma doença que dá muita coceira no corpo porque a pele é muito seca. E esse menino tinha diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, estavam investigando um possível autismo, ele era muito agitado na sala de aula, tinha um baixo desenvolvimento na sala de aula, baixas notas, incomodava a professora, era um desastre. E se coçava muito e tinha todas essas intercorrências na pele. Quando a gente começou a tratar, claro que depois de várias consultas, enfim, várias tentativas de tratamento, acertamos num tratamento específico e essa família se mudou de Cascavel, não estava mais aqui presencialmente, continuei acompanhando online. E a mãe me mandava mensagem depois: doutora, ele tirou uma nota boa em matemática. Doutora, a professora da escola pediu a avaliação da psiquiatra e a psiquiatra acha que ele não tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Era uma criança que não se concentrava na sala de aula, ficava se coçando o tempo todo, uma baixa qualidade de vida, não dormia, não comia, não aprendia. E quando a gente conseguiu tratar, então, esse quadro, né, de maneira maravilhosa, 100% tratado praticamente, ele começou a desenvolver tudo aquilo que ele podia ter desenvolvido lá atrás. Então, é uma criança hoje que a gente sabe que gosta da escola, que não é mais problema na escola, e tudo isso devido a um tratamento dermatológico, uma boa conversa, uma boa relação com a família, que a gente conseguiu fazer. Eu me emociono falando desse caso, porque foi muito impactante para mim. E são pessoas que chegam na vida da gente, eu acho que no do médico mais ainda, dos alunos recém-formados, eu acho que o impacto ainda é mais difícil, porque eles querem realmente gerar esse resultado, e às vezes não tem as ferramentas certas, né? E a gente sempre fala de desconectar um pouco da emoção, mas a gente percebe pelo teu jeito de ensinar que não é isso, né? Não é o papel do médico só desconectar, é realmente achar o resultado, mas se importar efetivamente com aquele paciente. Exato. A base da medicina é servir, né? É proporcionar ao outro uma melhoria da sua qualidade de vida, seja no âmbito que for. Então, eu sempre pensei muito nisso. A gente eu nunca quis ser médica pelo status. Eu não sabia quanto que eu ia ganhar quando eu comecei a faculdade. De fato, o genuíno de ajudar os outros era o que me motivava. Eu espero que seja o que motive a maioria dos médicos, né? Todos os médicos que entram na faculdade. Porque faz muita diferença. É aquele intangível da medicina, né, que a gente não consegue palpar, mas que alimenta todo dia. E eu acho que passar isso
esse desejo de trazer o bem, de tratar bem os outros, também foi algo que me guiou bastante, né, no projeto do Dermatolab. Porque eu vejo essa necessidade, os meus alunos se formam e ficam com dúvidas, e aí me mandam mensagem, estão lá no posto de saúde, professor, eu tô com um caso assim, eu gostaria muito da tua ajuda, o que eu faço? Vem pro Dermatolab, que a gente resolve agora o teu problema de maneira mais sistematizada e com mais informação. E a ideia da assessoria, da consultoria, é muni-los de mais informações, porque esses casos vão continuar chegando. Com certeza. E eles não podem ser dependentes para sempre, né? De um profissional mais experiente. Em algum momento eles vão ter que andar com as próprias pernas, e essa segurança pode estar ali dentro de um projeto de assessoria que eles vão entendendo, eu teria resolvido certo, né? Dessa validação de alguém mais experiente, porque essa segurança, eu imagino que você vai lembrar agora lá da tua época, demora um pouquinho para chegar, né? Com certeza, a gente sai meio órfão da faculdade, porque durante os 6 anos da faculdade a gente fica sendo monitorado, tendo uma preceptoria ali, um professor, para validar o que a gente está fazendo. E quando a gente sai, cada um por si, né, Deus por todos, se virem, e ter alguém com quem contar nesses momentos é muito, muito importante. E é isso que tu falasse, é um período de adaptação. Vai ter um caso de urticária que eu não vou saber tratar, mas eu vou ter uma mentoria, vou ter uma assessoria, o segundo eu já vou saber. Aí vai surgir um outro caso de uma psoríase. Esse talvez eu não saiba conduzir exatamente, mas o segundo eu vou saber. Então é um treinamento para capacitação ali para frente. Não é o objetivo do curso fazer com que as pessoas sejam dermatologistas, né? Mas é para conseguir diferenciar os tantos tons de vermelhos dentro da dermatologia. Eu descobri isso. Tem muita coisa que a pele ficou vermelha, é outra coisa. Doutora, eu queria muito agradecer você por ter dividido muito do seu conhecimento hoje. Te explorei aqui hoje. Mas eu queria finalizar falando justamente sobre a sua autoridade profissional, tá? Falando como paciente, falando como uma seguidora da rede social também e parceira aí, né, nas gravações do Dermatolab. A gente percebe uma responsabilidade muito grande da sua parte em relação a tudo que você entrega. Isso é muito bonito, né? Porque é com esse profissional de medicina, com essa figura da medicina que nós todos sempre pensamos, né? O médico é essa figura generosa, né? Essa figura responsável que tem ali um conteúdo de qualidade realmente para entregar. Então, eu queria te parabenizar e abrir aí para suas considerações finais. Eu acho que tem um fã-clube de alunos por onde você vai aí, tanto no digital quanto no presencial, e tenho certeza que é o momento também deles deixarem aqui no comentário aquele recadinho especial para você. Obrigada, Jéssica, agradeço muito a consideração toda. Eu acho que falar sobre o que a gente faz aproxima todo mundo, né? E eu gosto muito do que eu faço mesmo, não me imagino fazendo outra coisa. O recado mais importante, eu acho que é usem protetor solar, que a gente falou bastante, né? Vou dar uma de Pedro Bial aqui, mas é extremamente importante esse início de cuidado e um alerta, né, para aquelas pequenas condições. Às vezes a gente acha que é uma alergia, vou tratar de qualquer jeito. Geralmente não é só uma alergia, geralmente tem muita coisa por trás, então a gente precisa investigar a pele com mais afinco. Então se eu estiver falando para os colegas médicos aqui, né, para os colegas que estão se formando, fiquem atentos, dermatologia é super importante na faculdade depois dela, e para os pacientes, consultem os seus médicos, certifiquem que o seu médico é um médico dermatologista de verdade, né, que não é um médico que tá, enfim, não tem a especialidade, e fico à disposição para as dúvidas, que surgirem. Eu vou deixar aqui, nos comentários, na descrição deste vídeo, o link para o seu Instagram, que eu sei que lá também tem um canal aberto de comunicação, né, doutora? E para você que tá aí do outro lado, o recado é o seguinte, você me espera que tem mais bate-papo vindo aí. Você sabe que a nossa responsabilidade no LikeCast é trazer profissionais que realmente possam contribuir para você cuidar melhor de você, para você viver melhor, viver com qualidade de vida. Eu te espero no próximo episódio. Até lá!